Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal é o que nós temos estudado durante esse trimestre, falando de como essa sociedade pós-moderna, secularista, que nega a Bíblia, tenta desconstruir a fé de muitos. Mas hoje, na lição de número 12, vamos falar de sendo a Igreja do Deus Vivo. Sendo a Igreja do Deus Vivo. Igreja do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade. Portanto, vamos meditar nessa lição, sendo a Igreja de Cristo, o texto áureo, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 32. Efésios 5, 32. Vamos ler o seguinte, em Efésios 5, 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Note que a igreja é um grande mistério. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, fazendo uma comparação entre o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa sendo submissa ao marido como a igreja, ele termina mostrando que, na verdade, ele está falando não só do relacionamento de um casal, mas do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, dizendo, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vamos à verdade prática desse grande mistério. É que a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade, revelada, e suas vestes devem se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Cristo vem buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue e pura, para estar com ele nas bodas do Cordeiro. O texto ou a leitura bíblica em classe que nós vamos fazer se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 16. E depois estaremos lendo o texto de Efésios, capítulo 5, verso 25, e depois ao verso 27, e finalmente o verso 32, que foi o nosso texto áureo. Vamos então começar essa leitura bíblica em classe com a carta de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 16. Presta atenção. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Você pode ver que aqui, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e é o título da nossa lição, sendo a igreja do Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade. Daí a importância da igreja de Cristo. Verso 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Note que Paulo menciona grande é esse mistério em Efésios 5,32 e em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que textos maravilhosos Paulo escreve a Timóteo, que profundeza do grande mistério da piedade. Agora vamos em Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27 e capítulo 5, verso 32. Diz, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí o verso 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo
e da igreja. Em Efésios 5,32, o grande mistério é Cristo e a igreja. Em 1 Timóteo 3,16, o grande mistério é o mistério da piedade, falando de Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vamos ao comentário dessa revista. A introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, de acordo com 2 Timóteo 3, 1, 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos. Infelizmente, a igreja não está imune às influências nocivas da sociedade. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, e nós vamos ler 2 Pedro 2, 1. Olha o que Pedro fala, como a igreja não está isenta das nocivas da sociedade, dizendo, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Portanto, nós vemos que na igreja vai haver falsos doutores ou mestres introduzindo suas heresias. Bom, nessa oportunidade nós vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a igreja de sofrer a mundanização. A proposta aqui é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade, de acordo com 1 Timóteo 3,15. A palavra-chave aqui é igreja. Vamos à natureza, o primeiro ponto, a natureza da igreja do Deus vivo. Quanto à natureza, a primeira coisa que a igreja ela é a casa do Deus vivo. Paulo orienta a Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus, ela foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo era frequentemente usado, a casa do Senhor, 1 Reis 3:1, 1 Crônicas 22:11, e normalmente era um uso que refere-se ao templo. Mas o complemento é que a igreja do Deus vivo, ela inclui um conjunto de membros da igreja. O apóstolo Paulo ainda usa os vocábulos em Gálatas 6:10, domésticos da fé, Efésios 2:19, família de Deus, 1 Coríntios 12:27, o corpo de Cristo, e 1 Coríntios 3:16, o templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza verdadeiramente Deus em contraste com os ídolos que são mortos, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. 1 Coríntios 8:4 e 2 Coríntios 6:16 e ainda 1 Tessalonicenses 1:9, que diz como nos convertemos dos ídolos mudos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Fazendo alusão, então, à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana, Daniel 4:25 e Atos 17:24. Portanto, a natureza da igreja do Deus vivo é que ela é a casa do Deus vivo. Vamos à segunda definição que nós temos dessa natureza da igreja do Deus vivo. A segunda definição vem de 1 Timóteo 3,15, coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15, parte B. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituído como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 1, verso 13 e 14. Essa verdade que a igreja é guardiã, ela é o evangelho de Cristo, as boas novas da salvação,
e suas imutáveis doutrinas, Gálatas 2:5, Efésios 1:13 e Colossenses 1:5. Portanto, é a responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho, conforme Jesus disse em Mateus 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vemos também que, desse modo, o zelo pela verdade e os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias, de acordo com 1 Timóteo 3, verso 1 a 13. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e deixa de ser a luz do mundo. E se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Vamos ao terceiro ponto da igreja. A igreja, já vimos, é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O terceiro ponto é que a igreja é um grande mistério, conforme Efésios 5:32, e nela encontramos o mistério da piedade. 1 Timóteo, não é? Capítulo de número 3, verso de número 16. Qual é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho é que ela é a personificação de Cristo, conforme dissemos. Grande é esse mistério em 1 Timóteo, João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na concepção do apóstolo Paulo, diz que grande é o mistério da piedade, em 1 Timóteo 3,16, devemos ter aqui atenção às palavras mistério e a outra palavra piedade. Mistério. A primeira palavra sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1:26. E a segunda, piedade, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo com a expressão, o mistério da piedade. O que é esse mistério? É o Evangelho revelado. É a fé cristã estabelecida no seguinte evento, que Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa grande verdade, 2 Coríntios 2,17. Portanto, a sinopse, tópico 1, diz que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Vamos ao ponto de número 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro, o relacionamento com a igreja é santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Portanto, a palavra de Deus lava a nossa alma, lava o nosso coração, lava a nossa mente. Efésios 5:26. O texto nos mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6:11 e Tito 3, verso 5. E que no propósito do Calvário já estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,16 e Hebreus capítulo 13, verso 12. A expressão lavagem da água é usada de forma figurada, simbolizando que a palavra de Deus opera uma limpeza espiritual, conforme João 15, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Nesse sentido, também Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado
e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo de santificação é algo contínuo, que deve ser contínuo na vida daquele que crê em Jesus até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6,22, o fruto da santificação. E Romanos 8,30, Filipenses 3,21. Vamos à gloriosa e irrepreensível. A igreja, além de ser santificação e pureza, a igreja também é gloriosa e deve ser irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja como a do marido com a esposa, 2 Coríntios 11:2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que está se preparando para a festa nupcial. Apocalipse 21, verso 2 e 9, as bodas do Cordeiro. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentar a si mesmo totalmente pura, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versos 7 a 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Mateus, capítulo 22, verso 11 a 13. Vamos então à sinopse do tópico 2. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Vamos agora à terceira divisão dessa lição, sendo a Igreja de Deus Vivo. As armas da igreja. Vamos às armas. O zelo pela verdade. Enfatiza-se que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21, 33. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade, conforme Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Nesse caso, a igreja é fiel depositória dessa verdade, por isso que ela é chamada de coluna e firmeza da verdade. Por isso, os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam. Esses símbolos vão acabar remontando, a responsabilidade espiritual, conforme os dois servos que vemos em Mateus 24, versos 45 a 51. Também esses vai remontar a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. E também o servo vigilante, Lucas 12, versículo de número 35 até o verso 38. Também podemos ver na parábola do mordomo infiel, Lucas 16, 1. E na das 10 minas, Lucas 19, 12 a 26. Todas essas parábolas que nós mencionamos traz a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso, ele é inegociável, pois espera que o salvo cumpra o seu dever
com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras e viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo 4:2. Pregues a palavra. A igreja tem o compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Vamos ao segundo ponto, o ensino da verdade. Deus constitui líderes para o aperfeiçoamento da igreja, da edificação da igreja, de acordo com Efésios 4, 11 e 12, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. E isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, de defender a ortodoxia e de refutar as heresias. Tito 1:9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. 2 Coríntios 2:17, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja. 1 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 2:15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não por acaso, na tese 54 das 95 teses, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador, conforme João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A sinopse, tópico 3, nos diz que o zelo e ensino pela verdade são as duas principais armas da igreja do Deus vivo, zelo e ensino pela verdade. Vamos então à conclusão dessa lição, sendo a igreja do Deus vivo. Diante dos ataques que nós vimos durante esse trimestre de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, vigiai. 1 Coríntios 16:13, porque ela é guardiã da única verdade que liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer da igreja que ela seja santa, pura e irrepreensível. Efésios 5:27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade, revelada em 1 Timóteo 4:16. Vamos então à revisão do conteúdo. Primeiro, o que a Bíblia assegura para nós? A resposta é: a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Segundo, em que a verdade do Evangelho está personificada? Bom, essa verdade personificada é Jesus, que disse: eu sou o caminho e a verdade. Terceira pergunta, segunda lição, o que é o ato de santificação? Bom, a santificação é um ato de nos separar do pecado e nos preparar para a volta do Senhor Jesus. 1 Pedro 1,15,
Portanto, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o ato de santificação não só nos separa do pecado, mas nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Quarto, qual é o alvo da santificação? Vamos à resposta. A santificação tem como alvo preparar para Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. E a quinta e última pergunta. Cite pelo menos 2 imagens que simbolizam a responsabilidade da igreja. Entre as muitas, nós podemos marcar ou sinalizar a parábola dos 2 servos e também a parábola do servo vigilante. Essas parábolas se aplicam à igreja. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e o amor de Deus, nosso Pai. Quero lhe convidar para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e entre lá no canal e a hora que entrar vai aparecer um menu, você clica no playlist, ali você vai encontrar as pastas, curiosidades bíblicas, dificuldades bíblicas, personagens do Antigo Testamento, a Bíblia, uma visão da Bíblia falando cada 2 minutos de cada livro. É uma riqueza infinita de material para que você possa aprender mais e mais da palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, que santifica a nossa vida, que ela nos purifique de todo mal. Oremos. Pai querido, graças te damos mais uma vez por uma aula da Escola Bíblica Dominical. Leva-nos a guardar esses princípios e a viver por eles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, ou o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e que Deus te abençoe. Amém.